Fala galera, tudo bem? Rui aqui, vamos continuar o nosso estudo de história antiga. Hoje a gente vai falar da Segunda Liga Ateniense. Esses dois vídeos agora vão ser meio que paralelos assim a Atenas, né? E a Tebas. Na verdade, Tebas é a cidade que fica mais poderosa nesse período e Atenas vai dando tentando reconstruir a sua liga naval. Mas antes de começar, lembre-se daquelas coisas lá, de curtir, comentar, se inscrever no canal. Lembra do nosso Tipa Ponto aí, que tá na descrição, né? Que você pode fazer um Pix pra gente. E também toda a série de história antiga que tá aí no canal, toda a série de lógica aristotélica, tomista, beleza? Só você seguir aí pelas playlists. Então vamos lá. A gente parou na paz do rei, ou paz de Antálcidas, né? Que foi em 386. Então, essa paz, né, a paz do rei, foi uma humilhação nacional para a Grécia, né? Lembra que a Grécia não é meio que um país, mas é uma nação, né? Quer dizer, eles têm um sentimento de nação, mas não tem um governo central, né? Porque o sátrapa, né, que é o governador daquela região ali da Pérsia, de uma das sátrapas que está mais satrapia que está mais próximo ali, né? Ele comunicou a vontade do rei para todo mundo, né? E foi isso que levou à paz, porque a Pérsia estava dando dinheiro, né? Para uma hora apoiava Atenas, outra hora Esparta, né? E então ele falou, ó, a gente vai parar se vocês basicamente entregarem para a gente as cidades gregas da Ásia, né? Da Turquia. Todo mundo falou, ah, tá bom. Porque enquanto a Pérsia estivesse apoiando um dos lados, a guerra não parava, né? Então a Pérsia tinha meio que esse poder, assim, né? Além disso, as cidades gregas da Ásia, que eram parte fundamental da nação grega, foram entregues a um império estagnado, enquanto a Grécia crescia a largos passos, tanto culturalmente quanto na arte da guerra. Então foi, né, além dessa humilhação da Pérsia, né, fazer a paz, né? Dar a palavra final, basicamente, não sei se é a palavra final, né? Mas eles terem a iniciativa, né? Também não tinha para que ter entregue essas cidades para a Pérsia, porque a Pérsia era tipo, tava parada, né? E a Grécia estava no seu auge, né? Os espartanos foram os primeiros a serem culpados pelo estado das coisas, mas logo a culpa também recaiu sobre seus inimigos e sobre a sua ânsia por expansão que criou justamente o caos. O caos justamente quando Esparta conseguira criar uma frente única contra os persas, né? Porque se eles também tivessem o Tebas e Atenas, né, não tivessem que Esparta conquistou, né, venceu na Guerra do Peloponeso, e essa é a primeira vez desde que eles ganharam dos persas, né, que tem uma cidade meio que governando, né? Quando acabou a guerra com os persas, basicamente começa a guerra entre Esparta e Atenas, e Esparta ganhou agora. Então, deveria ser Esparta controlando a Grécia, né, contra os persas. Então teria uma frente única contra os persas. Então a culpa também poderia ser de Atenas e Tebas, que estão até Corinto e Argos também, né, que não quiseram aceitar, né, o governo de Esparta, por assim dizer, né. Então foi mais a sorte do que o talento que impediu a Pérsia de explorar ainda mais as divisões entre os gregos. O medismo é você fazer acordo com os persas, basicamente, né? Deixou de ser algo condenado e passou a ser aceito. Apesar disso, a paz foi importante para a Grécia, para uma Grécia, não, para a Grécia, que, também para uma Grécia que estava imersa em conflitos. Aumentou muito o número de mercenários e dentro da política interna, né, das cidades, os partidos competiam para receber dinheiro público. Os gastos foram tantos que não sobrava dinheiro para construir prédios públicos e a arquitetura declina. É uma época em que, assim, tem os mercenários, mas dentro da cidade está, tipo, todo mundo tentando cobrar imposto do outro para dar dinheiro pro seu partido, né? Então, isso nas cidades melhorzinhas, nas outras tá, tipo, um atacando o outro, né? Eles são, tipo, divididos, né? E um meio que em guerra com o outro. Como se todas as cidades estivessem quase que numa guerra civil, assim. Uma guerra política, né? Não bélica, mas uma disputa muito forte internamente, né? Contudo, a recuperação da Grécia estava a seu alcance devido às oportunidades comerciais com Cartago, o reflorescimento do comércio com o Mar Negro, o desenvolvimento na agricultura e a superioridade da manufatura grega. Então, tipo, estava um período
ruim assim, mas tinha muita chance de crescer ainda. Quanto às cidades gregas da Ásia, elas sofreram o jugo persa, mas não parecem ter sofrido tanto. Não podemos afirmar com certeza se elas se enriqueceram, mas a cidade de Quisicus, Quisicus, produziu uma grande quantidade de moedas de elétron, que circularam por toda a Grécia. Elétron, se eu não me engano, é uma mistura de uma liga, né, de ouro e prata, né? Mas então a gente usa, né, essas moedas para quando você tem muitas moedas de uma cidade de um período é porque essa cidade estava muito rica, né? E justamente essa cidade de Císico produziu muitas moedas nesse período. Então quer dizer, é um indicativo de que ela estava bem, mesmo sendo dominada pelos persas, né, nesse período. Então até a chegada dos macedônios, os gregos asiáticos não se rebelaram e os gregos da Europa não se moveram para libertá-los. Então parece que não foi assim um negócio horrível, meu Deus, os persas, né? Tipo, os caras foram entregues para os persas, né? E ficaram lá, né? Então, enquanto a primeira cláusula da paz do rei, que era essa submissão dos gregos asiáticos, que a gente já falou, né? Ela foi cumprida. A segunda, que era a autonomia para todos, fracassou. A própria Esparta, né, que foi a autora da cláusula, foi responsável por rompê-la, o que é estranho porque ela confirmava a autoridade espartana sobre a Grécia, na verdade. Era tipo, Esparta sempre gostava disso, né? De deixar cada cidade ali na sua, né? Porque ela não queria um brigando com o outro para ela não ser arrastada para uma guerra também, né? Ela sabia fazer guerra, ela deixava todo mundo com medo de que ela era muito boa de guerra, mas ela não queria guerra, né? Por causa daquela questão demográfica que ela tinha, né? O medo de uma revolta interna, então ela queria que cada um ficasse na sua, autônomo, né, para não puxar ela para uma guerra. Então, mas a própria Esparta começou a romper essa cláusula, né? Então, o autor aqui dessa passagem, ele fala assim: Esparta foi contra sua própria cláusula porque se deixou ser pervertida pelos erros de Agesilau. Eu acho que está certo o nome, Agesilau, que é o rei de Esparta, né? Mas eu achei que ele é um pouco estranho assim, né? Você fala, não, foi exatamente esse cara que foi a culpa de todos os problemas de Esparta. Mas tudo bem. Pode ser, né? Pode ser verdade. Esse rei espartano, não tem o S ali, foi muito habilidoso na guerra coríntia e suas ideias eram tratadas como lei após a guerra. Ele continuou com a política, o autor chama de desacreditada, né? De interferir em outras cidades e instalar governos seguros, que é aquela coisa dos decarcas e chama de Armos, que eram os governadores espartanos, né? Então ele continuou com essa questão de ir destruindo a autonomia de outras cidades ali, né? O tiro saiu pela culatra com a ocupação de Tebas. Em 382, quando um exército espartano estava passando pela região, um magistrado de Tebas ofereceu ao general espartano entregar a cidade a ele, né? Tipo, ou você não quer pegar Tebas para você? Tipo, eu traio a minha cidade e você fica com ela para você, né? Aí é interessante que mais tarde, né, conforme Tebas vai, ah, comentário meu aqui, né? Quando Tebas vai se desenvolver mais nos próximos anos, ela se torna uma democracia. Então, não sei se já havia conflitos, tipo, pró-democracia, né? E esse cara provavelmente era um magistrado, era talvez um aristocrata. Então, ele achou que entregando Tebas para Esparta, que era contra a democracia, ele talvez poderia continuar por mais tempo no poder, alguma coisa assim, né? Que isso impediria a democracia. É interessante, o livro não fala isso, mas olhando agora, né, é o que dá a entender, né? Então, eles entraram durante um festival em um horário em que ninguém estava preparado para defender a cidade e basicamente pegaram Tebas. O que não foi tão aceito pelos espartanos porque justamente eles não tinham dado a esse general a ordem de conquistar Tebas, né? Então isso violava o Tratado de Autonomia para Todos. Além disso, a Liga Beócia, da qual Tebas era líder, já tinha sido quebrada. Então, quaisquer tenham sido as vantagens estratégicas para Esparta em ocupar Tebas, elas foram mais que contrabalanceadas pela perda moral que ela sofreu, né, que Esparta sofreu. Além disso, os tebanos não foram tanto prejudicados pela ocupação, quanto estimulados por ela a reagir, que aí Tebas vai se tornar a cidade mais importante da Grécia agora. Então, em 379, 3 anos após a conquista espartana, um grupo de conspiradores ou libertadores
que exilados, né, que tinham sido exilados, entraram escondidos em Tebas, assassinaram o governo tebano e convocaram o povo a expulsar a guarnição da cidade. A rebelião poderia ter sido destruída, mas acabou triunfando devido à incompetência do comandante espartano. Os tebanos tiveram ajuda de Atenas, eles estavam em Atenas quando bolaram esse plano, né? E proclamaram uma democracia. Provavelmente eles já eram democratas, né? Aí casa com o que eu falei, né? De que essa tomada de Tebas foi por medo, talvez, de um golpe, de uma proclamação democrática, né? Então, os anos seguintes foram tentativas fracassadas de Esparta de reconquistar Tebas, até que em 374 Tebas, né, consegue recriar a Liga Beócia. A região onde Tebas está era a Beócia, né, e ela já tinha essa liga há uns tempos atrás, né? Ela já era a cidade mais poderosa da Beócia, né? Sendo a única que poderia emitir moedas, e apesar das mesmas prerrogativas de antes, ela estava mais forte do que nunca. Então a gente vai ver um pouquinho agora sobre Atenas. Infelizmente o livro faz meio que isso, ele bota no capítulo de Atenas, ele bota um monte de coisa de Tebas, e no capítulo de Tebas bota umas coisas de Atenas, né? Porque na verdade as duas estão indo meio que em paralelo, assim, né? Ah, então, apesar de duas derrotas navais, na Guerra do Peloponeso e na Guerra Coríntia, Atenas investiu uma vez mais no mar, né, em se tornar uma força marítima na Grécia. Isso ocorreu porque, apesar da derrota, Atenas ainda era um centro comercial importante. O comércio ateniense se fortaleceu muito pelas relações com a Crimeia. Aquela questão do trigo, né, do cereal, e tudo isso. Atenas também desenvolveu bancos nessa época, né, o sistema bancário. O autor fala que é devido a uma tradição rigorosa que Atenas tinha da contabilidade pública, tem ajudado a desenvolver a transferência de dinheiro por contabilidade. Eu não sei se é uma coisa talvez da democracia ateniense, de você ter a contabilidade, né? Se isso dá uma confiança, isso ajuda você a ter um sistema bancário, né? Eu acho que começou com Atenas nessa época, então você transferia o dinheiro não sei se é assim que fala por contabilidade, mas que nem a gente tem hoje em dia, né? Quando você transfere até um Pix, né? É que hoje o dinheiro já está tão digital, né? Mas você transfere o dinheiro, você fala para o banco, eu quero transferir tanto dinheiro para tal pessoa, né? E o banco, tudo bem, pode ser outro banco, mas imagina que é no mesmo banco, né? O banco, na verdade, ele vai lá no livro, né? E digita assim, e escreve menos tanto na sua conta e mais tanto na conta da outra pessoa, né? Foi isso que os atenienses começaram a fazer. Pelo menos no mundo onde eles estavam, né? Ninguém tinha feito isso, pelo que eu entendi. Não sei como que era na China, eu sei que eles tinham muita coisa de banco, né? Mas aí já é outra. Não, então, como mundos que não conversam, né? Mesmo tendo perdido o império e o monopólio da cunhagem, Atenas ainda era o principal mercado monetário da Grécia. Aí o autor comenta, né? A gente tinha falado dos mercenários e das disputas internas dentro das cidades, né? Então o autor fala assim: o regime dos 30 tiranos, que foi um regime bem ruim, né? Até o próprio eles brigaram com Sócrates, Platão achava que tinha sido muito ruim, né? Foi tão ruim, apesar de um dos tios do Platão ser um dos 30 tiranos, né? Que Platão, que não gostava da democracia, achou bom quando a democracia voltou, porque tirou os 30 tiranos, né? Ah, então, o regime dos 30 tiranos teve um efeito colateral positivo, o de que todos os atenienses, ricos e pobres, passaram a ter horror de revoluções e se tornaram leais à Constituição, enquanto o resto da Grécia vivia crises internas. Constituição, não sei se existia uma Constituição, né? Meio que que nem a Inglaterra hoje em dia não tem uma Constituição, é mais tipo, aqui ele está usando para um conjunto de leis que rege o país, assim, no sentido genérico, né? Porque hoje em dia a gente tem, tipo, a Constituição. Aí é um pedaço de papel, né? Um documento que se chama a Constituição. Mas não é que tinha esse documento, é um nome para as leis principais ali, né? Então, pelo menos que eu saiba é assim, tá? Mas a Atenas também crescia em sua importância artística e intelectual. O teatro ateniense era exportado em formato de livros para o resto da Grécia e o dialeto ático, né? Atenas, na verdade, é na região da Ática e, na verdade, eu acho que o estado se chama Ática e a capital é Atenas, né? Mas a gente fala Atenas. E o dialeto ático se tornava a língua de todos os gregos cultos. Então, eles criaram uma nova liga, né, com 15 membros em 377. O espírito. Aí, assim, é interessante, porque o mesmo autor que escreveu esse capítulo vai escrever o próximo, né?
E nesse ele fala que ele escreveu assim, que os atenienses, o espírito de autonegação, com que os atenienses se refrearam a obter qualquer vantagem injusta sobre seus aliados, mostra que eles aprenderam com seus próprios erros. Aí no próximo capítulo, a gente vai ver que na verdade volta a ser a mesma coisa, né? Que spoilers, né? Mas eles também voltam a interferir com a autonomia dos aliados dele e transformam eles em súditos também. Então, quer dizer, eu não sei se ele não lembrou disso quando foi escrever essa parte, porque ele escreveu aqui, e eu alterei aqui, não é que parecia indicar. Para ele, isso mostrava que os atenienses tinham aprendido com os erros deles, mas a gente vai ver que eles não aprenderam. Então, por isso que eu mudei aqui. Mas eu achei, deve ser. Esse livro são várias pessoas escrevendo, né? Mas por coincidência, esses dois capítulos foi o mesmo cara que escreveu. Então, não sei se o cara também não era tão bom assim, não sei. A princípio são pessoas que conhecem bastante, que escreveram participaram desse volume, tá? Mas os atenienses se prepararam para a guerra naval com Esparta, que tinha colocado sua frota em Egina e nas Cíclades. Os atenienses tiveram uma vitória importante em Naxos e se tornaram os senhores do mar Egeu pelos próximos 54 anos. Não sei o que acontece de 54 anos depois, mas a gente vai ver em algum momento. Provavelmente a Macedônia, né? Os tebanos contribuíram pouco para apoiar Atenas, o que causou uma má impressão. E Tebas também vai ficar muito forte, né? Então por isso Atenas vai voltar a apoiar. Não sei se voltar a apoiar Esparta, porque, bom, eles ficaram juntos com Esparta nas guerras médicas, né? Então é isso, galera. Muito obrigado. Lembre-se de novo de curtir aí e se inscrever, compartilhar. Eu agradeço muito. Tem o Tipo Ponto aí. E aproveite aí o que a gente tem no canal, beleza? Muito obrigado. Até a próxima.